Então tá, vamos lá. Olá, derivações! Meu Deus, quebrei. Meu Deus do céu! Quebrei gostoso. Olá, derivação do infinito. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando, ao terceiro vídeo da série sobre investigação de crenças. E hoje a gente vai estar falando de uma peça fundamental para esse quebra-cabeça que a gente está construindo junto, que é como investigar suas crenças usando o entendimento do mecanismo motivacional. O que é isso? Primeiro de tudo, o mecanismo motivacional eu aprendi com o Bashar. All right, we'll say good day to you this day of your time. How are you all? All right. Como a grande maioria das coisas que eu estou explicando aqui. As coisas que eu explico aqui nessa série são as aplicações práticas que eu já tive na minha vida com as coisas que eu aprendi com o Bashar, All right, thank you. principalmente. Então, o mecanismo motivacional é uma regra que vale para todos os seres que existem. Todos, absolutamente todos os seres que existem. E olha que interessante isso. Pode parecer uma coisa bem simples, mas se você refletir um pouco, você vai conseguir ver muita coisa nisso, sabe? Muita coisa mesmo. O mecanismo é simples. É que todos os seres, absolutamente todos, sempre vão na direção da coisa que parece com o maior benefício de todas. A gente sempre vai na direção que parece melhor pra gente, basicamente. E todos os seres, sem exceção, sempre saem de perto, se afastam, vão na direção oposta da coisa que parece que tem menos benefício. Entende? Essa é a regra, é simples. A gente vai na direção que parece melhor e a gente vai na direção oposta do que parece pior. É em essência isso. E perceba, é na direção que parece melhor ou pior. Quando você acredita numa crença negativa, ela reforça a si mesma, lembra que a gente falou? E ela reforça a si mesma, fazendo parecer que é necessário você acreditar nela para sua sobrevivência, para o seu bem. Parece que para você é necessário aquilo, parece que é útil. Ou porque talvez você possa ser excluído socialmente, e daí é melhor você acreditar na crença. Talvez você possa ser morto, você possa ficar sozinho, você pode ficar doente, enfim. Tem várias justificativas e a gente já vai para a parte prática. Vou te dar um exemplo sobre como uma pessoa pode usar o mecanismo motivacional para poder se investigar. Mas o ponto é que quando tu entende que a gente sempre está fazendo as coisas que parecem mais benéficas, todas as crenças que tu tem agora são uma responsabilidade sua. É você que está escolhendo acreditar nelas. Não é mais uma crença que está no meu inconsciente. Ela está no teu inconsciente? Tá. Ela está automática? Tá. Mas quem escolheu deixar ela ali, quem continua escolhendo deixar ela ali, é você. Então a pergunta para se fazer agora é: qual é o benefício que eu estou vendo ao carregar essa crença? Por que eu estou querendo optar por ver a realidade dessa forma negativa, ao invés de ver a realidade de uma forma positiva, nesse aspecto da minha vida? Então, indo para uma parte prática, vamos lá. Tem esse artista em Paris. E esse cara, ele tem cerca de 30 anos e ele assiste meu canal. E ele entende português, obviamente, né? Então, ele ama pintar, ele ama fazer arte. É a paixão dele, ele já identificou que essa empolgação dele é isso que ele ama fazer, ele quer fazer isso pra vida, entendeu? Só que, ultimamente, ele tem ido agir na arte dele, ele tem ido fazer as coisas que empolgam ele, que é pintar, e ele tem percebido que ele sente muita ansiedade quando ele tá pintando, e ele sente muito cansaço e medo, e parece que não flui, parece que não tá fluindo, por medo. E ele não sabe por que ele tá sentindo aquilo, sabe? Então ele para e pensa, ok, se eu tô sentindo isso, isso é a minha empolgação, quer dizer que eu tô acreditando em alguma coisa que tá me fazendo sentir mal, certo? Sempre preciso acreditar em alguma coisa pra me sentir mal. Então ele se pergunta, o que eu tô acreditando agora ser verdade pra eu me sentir assim? O que eu tenho que estar alimentando dentro de mim como verdade pra eu me sentir assim? E aí, se investigando um pouco, sendo sincero com ele mesmo, ele identificou que o medo dele é que a comunidade artística julgue ele e não goste dele, sabe? Que ele seja rejeitado pela comunidade artística, porque o desenho dele tá muito diferente do que é o padrão. E ele percebe isso, e aí ele vai pintar de novo. Ele acha que ele resolveu a crença por identificar ela. Mas, indo pintar um pouco de novo, ele continua com a ansiedade. Ele continua com o mesmo medo. Então, ele pensa, ok, se eu identifiquei a crença e eu continuo com medo, deve ter outra crença que eu tô acreditando ser verdade pra me fazer sentir mal. Entende? Por que eu ainda tô me preocupando com a opinião da comunidade artística? Por que isso ainda tá fazendo sentido? No fundo do meu coração, porque eu ainda tô acreditando nisso? Ele se pergunta. E aí, se perguntando, vendo mais a fundo na sua própria psicologia, ele começa a perceber que a mãe dele e os pais dele e a família dele em geral sempre falou pra ele que ele não tinha capacidade de escolher as coisas por ele, que ele não tinha capacidade de dar conta da própria vida, de escolher os próprios passos, seja profissional, seja
pessoal, ele não podia escolher as coisas para a vida dele. E por ele ter acreditado nisso, que ele não podia escolher as coisas na vida dele, ele sempre achou que era mais seguro e que ele ia ser aceito se ele deixasse que os outros escolhessem. Então ele deixou a mãe escolher as coisas que ele tinha que fazer, o pai, as pessoas que ele tinha que sair, tudo isso, ele deixou as pessoas sempre influenciarem nas decisões dele. Porque ele acreditava no fundo que o pior que podia acontecer era ele ser rejeitado pelas pessoas, porque ele tomou uma decisão errada. Porque ele tomou uma decisão por ele mesmo. Porque se ele tomar uma decisão por ele mesmo, ele vai ser rejeitado pelos outros. E quando ele for rejeitado, ele vai ficar sozinho. E quando ele ficar sozinho, ele vai ficar doente. E quando ele ficar doente, ele vai morrer. Ele foi fundo, né? Ele investigou realmente a crença dele. Ele foi sincero com ele mesmo, sabe? Ele deixou fluir. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre, nas questões práticas, como chegar nisso, sabe? Como chegar nessa questão. Mas o ponto de entender aqui é que ele utilizou o mecanismo motivacional. Ele perguntou, o que eu tô ganhando em estar acreditando e em estar me preocupando com o que a comunidade artística tá acreditando e o que eles veem como certo. E aí nisso ele percebeu que o que ele estava ganhando era na verdade porque ele estava se sentindo mais seguro, porque se ele escolhesse as coisas pra ele, as pessoas iam abandonar ele, inclusive a comunidade artística, entendeu? Então ele foi mais fundo na crença dele. E aí no momento que ele chega aí, ele pode, que nem a gente vai falar no próximo vídeo, pensar, imaginar uma crença que seja melhor. Uma crença que faça ele se sentir melhor em relação à vida e escolher essa crença pra ele e manter essa crença pra ele. E caso ele faça isso e ainda pareça que ele não consegue ter a crença, sabe? Parece que ele ainda consegue se sentir daquela maneira, continua se sentindo daquela maneira, aí eu vou explicar como fazer no próximo vídeo, que é o que tu precisa entender, sabe? Pra poder manter aquela crença como sua crença. Então assim, sempre quando tu chega numa crença negativa raiz mesmo, tipo qual o benefício maior das coisas, tu vai perceber que tu aprendeu com alguém que foi uma pessoa que provavelmente estava insegura com a vida dela, como por exemplo os pais desse cara, e ela também estava acreditando nisso, e que você não precisa escolher isso pra ti. Você não precisa, não faz sentido. Não vai fazer sentido. E aí quando não faz sentido, fica fácil pra você imaginar uma crença melhor, sabe? Fica fácil pra você escolher a outra alternativa, porque não vai mais parecer benéfico tu acreditar naquilo. Pra que tu vai continuar acreditando numa coisa que tá te fazendo mal? Entende? Então no próximo vídeo a gente vai chegar nos detalhes de como fazer essa mudança de crenças e as coisinhas que não são muitas que tu precisa entender pra poder manter a crença como fixa na tua consciência, ok? Então espero que tenha gostado desse vídeo. Se ficou claro, deixa aqui nos comentários, deixa teu gostei. E como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Falou!